Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na videoaula de número 54 e eu vou comentar com vocês aí as opções de geolocalização aqui dentro do SketchUp. Vocês puderam ver, pessoal, lá na aula de número 38, que a gente falou sobre o impacto solar, a importância então aí da geolocalização, porque você então vai colocar o seu projeto num local real, né? Ali possivelmente num bairro real, e ter então todo aquele estudo relacionado ao norte e também posicionar as sombras, a incidência da luz do sol sobre o modelo 3D e tudo mais, tá? A geolocalização, pessoal, aqui na aula de hoje, ela também é importante no sentido de você fazer um levantamento de todo o entorno que você tem em volta do seu modelo 3D, do seu projeto 3D. Então é interessante no sentido assim, de repente você quer saber quantos prédios tem do lado do seu projeto, ou você quer ver literalmente o loteamento interno, ou todas as residências que tem naquela quadra, ou no entorno do seu bairro, para ter uma ideia geral aí de todo o desenvolvimento da implementação do seu projeto, tá? Isso é interessante para você saber se determinado prédio também vai incidir uma sombra sobre o seu projeto, de repente para você conhecer as ruas, tá? Então dá para você fazer toda a modelagem mais ampla de todo o bairro nesse sentido, tá? Obviamente que não é uma modelagem muito detalhada, tá, pessoal? Você não vai desenhar ou modelar, por exemplo, 300 casas como essa, que possivelmente não vai aí praticamente abrir no seu SketchUp. Então, são modelagens mais simples, para você saber onde é a rua, para você saber a determinada edificação, as distâncias entre essas edificações e tudo mais, tá bom? Por exemplo, também um estudo de certo modo aí topográfico também, para vocês conhecer ali as curvas de nível e tudo mais. Então a geolocalização ela serve nesse sentido, tá bom? Bom, como a gente já usou esse arquivo aqui, pessoal, lá na aula 38, a gente já havia criado um arquivo de geolocalização, é interessante vocês fazerem assim, ó. Apesar de eu ter salvado ele com outro nome, eu vou vir aqui, ó, em arquivo, em geolocalização, eu vou limpar aqui, ó, a localização, tá? Eu clico aqui em limpar, para que ele não tenha mais aquela referência, para que não haja conflitos, tá bom? Muito bem, aí eu volto aqui, ó, deixa eu salvar o arquivo, ó, é o arquivo inicial da 54, tá? Vou salvar o arquivo, deixa ele pensar aqui um pouquinho, tá? Vou voltar aqui então ao arquivo, ó, geolocalização, adicionar localização. Muito bem, como eu havia mostrado anteriormente para vocês. E aqui ele vai mostrar o mapa mundi. Vamos colocar aqui um bairro. Vamos colocar também novamente um bairro, por exemplo, de São Paulo. Ó, vou colocar Pirituba. Tá bom? Um bairro bem famoso aqui em São Paulo. Ó, Pirituba. Aí eu vou aproximar, ó, com um zoom. E aí eu vou ver lá embaixo, ó, as ruas, as casinhas, tudo bonitinho. Então ele vai extrair literalmente essa região aqui, ó, para implementar, por exemplo, aí o nosso projeto, tá? Observem que ele tem um limite de zoom, que eu acho que aqui nesse caso vai até 18. Você tem aqui o sinal de mais e de menos. Ele diminui, ó, mas não amplia mais do que 18 nesse caso, tá? Muito bem. Aí eu vou vir aqui, ó, em selecionar região. Quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer então essas alças onde eu posso aumentar ou diminuir. Se eu colocar tudo isso daqui, pessoal, ele vai pegar toda essa região aqui, ó, inteira, tá? Então, vamos colocar, por exemplo, aqui umas 2, 3 quadras, assim, ó, tá bom? De todo o nosso entorno do terreno, legal? E aí eu clico aqui, então, ó, em importar região, tá? Eu vou clicar aqui em importar região, ele está pensando um pouquinho, e olha só, pessoal, o que acontece, ó. Então, ele trouxe aqui, ó, esse desenho, que é, na verdade, um mapa, né, ó, e ele está totalmente plano. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa imagem e literalmente, pessoal, mover ela, ó, vem aqui em desbloquear, e mover ela conforme o que eu tenho no meu projeto, tá? O meu projeto vai ficar em determinado lote ou determinada região. Legal? Eu posso também, pessoal, ó, selecionar esse objeto com o botão direito, ó, eu não tenho nenhuma ferramenta, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas, e habilitar aqui a opção, ó, localização, tá bom? Eu clico aqui, ó, clico em fechar. Se eu clicar nessa opção, vai voltar o mapinha que eu estava antes. Legal? Aí eu posso fazer alguma mudança que eu queira. Se eu clicar aqui, ó, nessa opção, pessoal, ele vai transformar esta foto, ó, literalmente isso daqui é uma foto, ele vai transformar essa foto aplicando então as curvas de nível real que a gente existe naquela região. Ali, por exemplo, o bairro de Pirituba.
tá? Então, ó, se eu clicar aqui, ó, veja o que acontece. Ele gerou uma ondulação, pessoal. Então, ele prova para você que naquele local, ó, essa rua aqui, ó, que está passando aqui, ó, na verdade é uma subida. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Então, você, dependendo do bairro que você estiver aí no Brasil, o local que você estiver, você vai ter essa noção se a rua é subindo ou não, tá? Bom, para extrair, por exemplo, num caso como esse, pessoal, as curvas de nível, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o modelo, deixa eu desbloquear ele, e vou colocar ele para cá um pouquinho, tá? Obviamente, pessoal, que em cima disso daqui, você vai começar a fazer todo o entorno do seu loteamento, por exemplo, do bairro. Então, você não vai pegar, como eu comentei, e ficar desenhando casinha por casinha dessa. Então, literalmente, você vai modelar sobre esta face. E como extrair essa face? Primeiramente, vamos extrair as curvas de nível para que vocês entendam, tá? Deixa eu pegar, pessoal, talvez a gente vai ter um probleminha aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou desbloquear, tá? Primeiramente, vou usar aqui um comando retângulo e vou envolver essa foto, ó, com um retângulo aqui embaixo, tá? Ó. Então, meu retângulo ele tá pegando aqui e eu tenho partes do meu terreno que é mais baixa, ó, que o nível do SketchUp. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa face, vou colocar ela para baixo, tá? Ó. Aqui, ó, no eixo azul, deixa eu ver. Se não der, você usa setinhas, ó, para ele abaixar, ó, lá embaixo. E aí depois você vai usar o comando mover, aperta o Ctrl e vai colocar para o alto, ó. A outra aqui, ó, mais alta que todo o terreno, tá? Depois que você fez a cópia, coloca barra de dividir e vamos pôr, por exemplo, aí, sei lá, 200, vou pôr 200 assim, ó. Então ele vai dividir, vai criar 200 faces desses retângulos aqui, ó, tá? Ó, vai aparecer como fosse um borrão, mas se você aproximar, ó, você tem literalmente, ó, 200 retângulos lá, ó. Olha lá, tá? E aí você vai pegar todos esses objetos, os retângulos e o terreno por inteiro, tá? Vir com o botão direito, nós vamos vir aqui, ó, interseccionar faces com a seleção. Então o SketchUp ele vai romper todas as linhas que estão aí nessa seleção, legal? Depois você vai selecionar aqui, ó, com a janela, vai pegar desse lado de cá, vai apertar o Shift deste lado de cá, ó, só na pontinha, tá, pessoal? E deleta. Nesse momento, então, ó, olha só o que a gente gerou, pessoal. A gente tem, ó, curvas de nível. Olha lá, que legal. Tá bom? Então, dá para você ter uma ideia também. Obviamente que aqui é um pouco mais simplificado, pessoal, mas aí cada cota dessa aqui está subindo conforme aquela distância que você colocou entre as faces, tá bom? E aí você consegue ter uma ideia geral disso daqui. Muito bem. Depois disso, você vai pegar a foto, ó, vou pegar o objeto foto, vou mover. Deixar ele aqui um pouquinho mais para cá, tá, pessoal? Ó, nessa posição. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, com as ferramentas de aqui, ó, de gerar malhas, né, que são as caixas de areia. Eu vou selecionar todos esses objetos aqui, ó, que são as curvas de nível, e vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, a partir dos contornos, para gerar então aí a malha de todo o bairro ali ou todo aquele loteamento, tá bom? Deixa ele pensar aqui um pouquinho, porque é muitas linhas. E aí ele demora um pouquinho mais do que o convencional para pensar, tá? Em alguns casos ele até aparece aqui, ó, não está respondendo, mas espera um pouquinho com paciência que vai dar certinho, tá bom? Isso, olha lá, gerou. Aí, pessoal, esse objeto aqui, ó, também é um grupo. E olha lá, aí você vai trazer mais para cá. Olha que bacana, pessoal. E aí então o SketchUp, ó, gerou para nós, ó, a malha ali, ó, daquele terreno ou daquele trecho do loteamento para nós, ó. Tá bom? Aí em cima disso daqui você consegue usar as outras ferramentas que você tem aí para inserir o seu projeto. Por exemplo, ó, você quer fazer aqui o seu loteamento aqui, ó. Aliás, a implementação do terreno aqui, ó. Deixa eu só pegar o nosso terreno, que ele tá aqui, ó, comando retângulo, vou pegar só o terreno, tá? A parte interna do nosso terreno. Ó, vou pegar daqui para cá, isso. Deixa eu ver se ele acabou gerando uma face aqui para nós, separada. É porque como não está em grupo, ele não gerou, tá? Então eu faço assim, ó. Deixa eu fazer aqui um grupão só, rapidinho. Ó, vou criar um grupo e vou bloquear, tá? Ó, bloquear. Isso. Aí então, ó, vou pegar aqui, ó, um retângulo. E vou abrir daqui para cá, ó.
tá? Vou deixar uma pontinha para cá, pessoal, para a gente poder pegar ele, né? Ó, que não tá dando para pegar. Isso. Então, pessoal, esse retângulo aqui, ó, nem precisava ter bloqueado, né? Mas esse retângulo é exatamente o terreno que você tem na posição que você tem aqui, ó, no seu loteamento. Olha lá, ó, aqui, ó. Então, deixa eu trazer mais para cá. Então, o terreno ele vem no tamanho exato para essa foto que você gerou, tá? E aí, o que que você pode fazer? De repente, você quer fazer a sua casa aqui nesse terreno aqui, ó, tá? Aí, obviamente, você pega, por exemplo, ó, essa malha, comando mover, e aí você coloca na malha da foto. Que no caso são bem parecidas, né? Ó, olha lá. Tá bom? Aí você pode descer um pouquinho mais no azul para facilitar aqui, ó. Legal? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 20 centímetros, bem pouquinho mesmo, ó. Tá? Aí aqui, ó, eu vou desenhar então o meu terreno, ó. Pego o meu terreno, ele já está desenhado, aliás, né? Ó, vou mover e vamos supor, tá, pessoal, que ele tenha sido feito aqui, ó. Deixa eu colocar ele mais para cá, colocar ele mais pro alto, né? Ó, bem mais alto aqui. Vou colocar um pouquinho olhando de cima, câmera paralela, tá? Então eu vou pegar o meu terreno. Aqui é tudo suposição, tá, pessoal? Porque na verdade o nosso terreno ele tá um pouquinho diferente lá do que tá no loteamento, tá? Ó. Então vou trazer ele mais para cá, trazer ele aqui, ó, nessa posição. Opa, assim, isso. Vou girar ele aqui um pouquinho, ó. Ó, então vamos dizer que nossa casa literalmente vai ser feita aqui, ó, nesse pedacinho aí da quadra, ó, bem aqui, tá? Ó, então tá lá certinho. Aí o que que você vai fazer? Agora vamos voltar então para perspectiva normal. Vamos pegar a foto, vamos tirar ela da frente. Isso. Aí a gente vem aqui, ó, pega a projeção, ó, tá vendo aqui, ó, projetar, clico no terreno, depois clico no clico no lote e depois eu clico na quadra aqui, ó. Muito bem, pessoal, olha lá. Então ele estampou, ó, o nosso terreno exatamente naquele local, né, que a gente olhou pegando de cima. E aí, pessoal, é o seguinte, aqui, ó, como nossa malha ela é muito grande, o terreno é muito grande, então evitem usar, por exemplo, a ferramenta aqui, ó, de estampar, tá? Você pode fazer assim, ó, por exemplo, né, ao invés de você criar os taludes ou criar ali os platôs, você pode pegar o terreno em si, usar aqui, ó, o empurrar, puxar, você gera um pequeno cubo aqui, né, ó, olha lá. E aí você pode, como aqui o terreno ele é íngreme, né, ó, ele está descendo, tem muitas partes altas e baixas, aí você pode pegar esses objetos, ó, literalmente aqui, ó, com o comando mover, você vai descer e ele vai encaixar exatamente na projeção que você fez lá embaixo. Olha lá que legal, ó. Então aqui, por exemplo, você pode gerar um terreno um pouquinho mais alto, assim, ó, tá? Do que a rua em si, ou mais para baixo do que a rua em si. Legal? Então você pode ter esse detalhamento. Então vamos dizer que o nosso terreno aqui nesse caso ele ficou um pouco mais alto do que a rua. Aí no caso, obviamente, é aquelas residências que tem um muro, né? Que tem ali um muro de arrimo, bonitinho. E aí você consegue, ó, colocar então o seu projeto naquele local depois, tá? Se ficar mais baixo que a rua, você pode fazer assim, ó. Vou deixar aqui o comando mover. Vamos dizer que ele está muito mais baixo aqui, ó. Então o ideal é você vir nessa face, ó. Vamos desassociar a malha. Aí você vai vir aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Para desassociar. Dependendo do tamanho do bairro também que você selecionar, mas dá para aguardar aqui um pouquinho, tá? Vamos só pensar. Esperar e pensar aqui um pouquinho, aliás, né? E aí a gente consegue deletar essa face, tá? Eu já mostro para vocês também. Obviamente que todos os terrenos, pessoal, independente, né? Aliás, todas as plantas baixas, independente da ondulação do terreno, tudo tem que ser plano, tá? Então a casa, literalmente, qualquer casa, prédio, tudo tem que ser exatamente numa face plana. Os terrenos, sim, são ondulados, mas as casas são feitas em regiões que são ali terraplanadas, né? Direitinho, bem ajustada, tá bom? Deixa ele terminar de pensar aqui, eu já deleto essa face e aí eu mostro para vocês e até trago o projeto aqui para a gente ver ele aqui nessa malha, tá? Aí, obviamente, como eu comentei no comecinho da aula, não há necessidade, ó, ele desassociou aqui, ó, vou pegar só essa malha aqui, ó, e deleto, tá?
não necessariamente você precisa desenhar todas as casas. Você só vai precisar modelar ali a volumetria de cada residência vizinha que você venha a ter, tá? Ó, então ele gerou uma face ali, aí aqui você vem, ó, pega essa linha, faz uma projeção daqui para cá, ele vai gerar, ó, ali também, ó. E aí você pode, por exemplo, aqui nesse local, literalmente trazer todo o seu projeto para cá, ó. Vamos desbloquear, né, ó, desbloquear. E as curvas de nível eu vou deletar, tá? Porque senão vai ficar muito pesado aqui na nossa frente, ó. Eu vou deletar literalmente, tá? Ó, apagar. Isso. Isso, limpei aqui. Outra coisa também, pessoal, aqui no modelo 3D, eu já desbloqueei ele, ocultei o asfalto, tá? E a calçada. Mas um outro detalhe importante, pessoal, como esse nosso projeto aqui, ele já tem muita coisa modelada, tem texturas, tem tudo isso. Na hora de você transportar o seu projeto, por exemplo, para colocar lá no terreno, também vai ficar bem pesado. Então, nesse momento, pessoal, desliga aqui, ó, luz e sombra. Vem aqui, ó, em visualizar, ó, estilo da face, pessoal, e coloca monocromático. Tá? Você vai colocar aqui, ó, monocromático, ele vai ficar 1000 vezes mais leve, né, ó. E aí, por exemplo, ó, você pode vir aqui, ó, selecionar todo o seu modelo. Tá? Eu vou criar aqui um grupo, para ficar mais fácil, isso. Vou pegar aqui, ó, o comando mover, tá, ó. Aperto Ctrl e aí sim eu consigo transportar de uma forma mais leve para ser inserido, tá? E se você, dependendo do projeto que você tiver, pessoal, isso aqui tem que ter realmente bastante paciência, porque senão fica difícil de transportar, tá? Ó, então nossa casa vai ficar mais ou menos aqui, nessa posição. Vamos usar o rotacionar. Vou clicar aqui, ó, vou clicar nesse cantinho da parede e vou trazer mais para cá. Então a nossa casa, o nosso estudo aí de geolocalização, a nossa casa ficará assim, ó, no alto, ó, e a rua vai ficar passando assim, ó, e aqui é uma alta subida. Obviamente que uma casa como essa aqui, aí depois você tem que ter uma rampa, e obviamente que aqui não é a rua já em si, tem a calçada, tem uma rampa, tem muitas casas aqui em São Paulo que sofrem dessa condição, né, de estar, obviamente, em locais mais íngremes, e aí existe todo um processo, né, para fazer estas rampas, tá? Mas a ideia geral de se trabalhar com esse tipo de modelagem, pessoal, é depois você, por exemplo, modelar todos os outros loteamentos, usar as ferramentas aqui, ó, de estampa, tal, essa daqui, ó, que é a de projetar, e aí depois você consegue fazer os outros volumes. Não precisa modelar, obviamente, todas as outras residências, você vai só fazer os volumes, fazer as ruas, tudo bonitinho, usando aqui, ó, as opções de projetar. E aí você consegue ter um estudo aí da geolocalização do seu terreno, tá? Ó, vou clicar aqui em visualizar, mostrar objetos ocultos. Esse aqui então, ó, eu vou reexibir ele para voltar. Vou colocar aqui um pouquinho, ó, em visualizar faces, aqui, ó, sombreado com textura. E aí você consegue ter uma ideia, ó, do estudo que você tem aí de geolocalização do respectivo bairro que você está desenvolvendo o projeto. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Tá bom? Ó, então a casa, ó, naquela posição, naquele local ali um pouco real, né? Ó, ou basicamente real. Aí você pode pegar a foto, deixa eu ver se consigo pegar só a foto agora. Ficou muito em cima uma da outra. Aqui, ó. Aí eu vou mover para ficar um pouco mais pro alto, né? Ó. Vamos ver? Isso. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Tá bom? Então dessa forma que a gente faz aí o estudo da geolocalização. Aqui nessa aula em específico eu apenas mostrei mais um exemplo para você modelar todo o loteamento. Mas lá na aula de impacto solar você pode ver também que a gente pode ter uma ideia do sombreamento, né, do norte aí do nosso loteamento. Legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês então aí firmes e fortes na próxima aula, tá? Eu não vou salvar esse arquivo aqui, até porque está um pouquinho pesado. E aí você faz vários testes na região que você mora. E aí você vai testando aí essas opções da geolocalização, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês aí firmes e fortes na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.